Na segunda questão da prova específica de Química da UES, as letras pH aparecem quase todos os dias em anúncios de shampoos, produtos para a pele e outros bens de consumo. Para entender esses anúncios, é necessário entender a importância do pH, que, em termos mais simples, é um número que varia entre 0 e 14, para indicar a acidez de uma solução. Em relação ao pH, assinale a afirmação verdadeira. Letra A. Quanto maior a concentração de H+, maior é o pH. Letra B. Uma amostra de chuva com pH 4 é 10 vezes mais ácida do que chuva com pH 5. Letra C. Na escala de pH, se a acidez diminui, o número de pH também diminui. Letra D. Quando o pH aumenta em uma unidade, a concentração de H+ aumenta em um fator de 10. Para resolvermos essa questão, vamos ter que analisar item por item da questão, certo? Então a gente começa pela letra A aqui. Ele diz que quanto maior a concentração de H+, maior é o pH. Bem, a gente sabe que isso aqui é falso, porque o pH aumenta quando a concentração diminui, certo? Então vamos nós. O pH aumenta quando a concentração diminui. Por isso essa questão aqui, esse item aqui no caso é falso, né? Porque basicamente eles são inversos, um com o outro, né? Quando um aumenta, o outro diminui e vice-versa. Então, falsa. Mas caso nós tivéssemos que justificar, a justificativa seria essa. O pH aumenta quando H+, a concentração de H+, diminui. No item B, nós já temos a seguinte coisa. Uma amostra de chuva com pH 4 é 10 vezes mais ácida do que chuva com pH 5. Bem, aqui a gente vai ter que ver a seguinte coisa. Vamos colocar lá em cima, lá embaixo do enunciado, né? O pH é calculado pela expressão. Então, qual a expressão que a gente usa para calcular o pH, né? Então, vamos ver aqui. O pH é calculado pela expressão. Então, relembrando lá dos nossos alfarrábios, né? Calculado pela expressão, dois pontinhos. pH é igual a menos o logaritmo da concentração de H+, certo? Isso é como a gente calcula o pH. pH é igual a menos o logaritmo da concentração de H+. Isso aqui a gente também pode dizer em termos matemáticos a seguinte coisa, que a concentração de H+ vai ser igual a quê? A concentração de H+ será 10 elevado a menos pH. A gente, no caso, resolvendo esse logaritmo, né? Pronto, aqui agora ficou fácil. Nós vamos aplicar essa relação aqui nessas duas amostras de chuva, né? Uma de pH 4, outra de pH 5. Então, vamos lá para baixo, porque aqui não tem espaço. Abaixo aqui do item D. Então, vamos nós. As concentrações, eu não vou escrever concentrações, vou só botar os colchetes, né? Tem B. As concentrações das chuvas devem ser. Então, aqui dois pontinhos, devem ser pH 4, aí eu vou colocar logo as duas aqui, pH 4 e pH 5, né? Vamos primeiro para o pH 4. Então, se eu tenho uma chuva com a concentração de pH 4, eu vou ter a concentração de H+ nela de 10 elevado a menos 4, não é isso? Então, só colocando aqui, substituindo o que a gente fez lá em cima. Então, a concentração de H+ vai ser o quê? 10 elevado a menos 4. Do mesmo jeito, a gente vai agora para a chuva de pH 5. Se eu tenho uma chuva de pH 5, eu vou ter que a concentração de H+, com esse pH, vai ser igual a quê? 10 elevado a menos 5, certo?
Pronto, feito isso, agora ficou bem simples de a gente verificar se é verdadeiro ou falso o item B. Nós vamos fazer o que? O quociente entre esses dois pHs, né? Então, separando aqui para não confundir, o quociente entre ambos, quociente entre ambas, né, revela que. Então agora é só simplesmente você dividir o de pH 4 pelo pH 5. Quociente entre ambas revela que. Dois pontinhos. Então a concentração de H mais pH 4, né, dividido pela concentração de H mais em pH 5, vai nos dar aqui um quociente de, isso é igual a 10 a menos 4, né? Dividido por 10 a menos 5. Isso aqui vai ser igual a 10. Uma chuva 10 vezes mais ácida, né? Então isso é igual a 10. Temos uma chuva 10 vezes mais ácida, ou seja, é verdadeiro o item B. Uma chuva 10 vezes mais ácida. Pronto. Então, que verifica aí que é verdade o item B de bola. Então, vamos conferir aqui o item C. Na escala de pH, se a acidez diminui, o número de pH também diminui? Ora, o que ele está falando aqui no item C, basicamente é a mesma coisa que ele disse no item A. Se aumenta, vai aumentar? Não, isso aqui é falso. Então, por ser falso, como é que a gente justificaria aí? A escala de pH revela o aumento da acidez de modo inverso, né? Porque é sempre inverso. Então, não se justifica. Aqui seria a mesma coisa do item A, só que ao invés de aumentar, a gente está diminuindo, né? Então, nós temos o quê? Caso fôssemos colocar, corrigir o item C, nós teríamos que dizer que a escala de pH revela o aumento da acidez de modo inverso. Logo, revela o aumento, né, da acidez de modo inverso. Modo inverso, vírgula. Eu vou colocar bem apertado aqui. Então, isso quer dizer o quê? Vou colocar entre parênteses. Bem, isso quer dizer a seguinte coisa, que se o pH aumenta, setinha para cima quer dizendo que aumentou, isso, né, se implica que a acidez diminui. Ou seja, a concentração de H+, diminui. Sempre é isso aqui. Então, é falsa por isso. O item D, aí fecho parênteses, o item D, quando o pH aumenta em uma unidade, a concentração de H+ aumenta em um fator de 10, aqui a gente já está vendo que é falso, por quê? Porque aumenta, aumenta. Se eles funcionam de modo inverso, isso aqui é falso, né? pH e a concentração de H+ se relacionam de modo inverso. Então é falsa por isso, porque novamente aqui estaria reafirmando o item A e o item C. Se o A e o C são falsos, o item D também é falso. Não tem o que fazer. Então, o pH e a concentração de H+ se relacionam de modo inverso. Ou seja, o que nos dá aqui de único item correto, a resposta da segunda questão da prova específica da UES 2022.1, é o item B de bola, a resposta correta dessa questão, certo?